O trabalho como categoria estruturante na sociedade capitalista, divisão sociossexual e racial do trabalho. A divisão do trabalho é um dos pilares da organização das sociedades capitalistas. No entanto, essa divisão não é neutra, ela é permeada por dinâmicas de poder que refletem e perpetuam desigualdades sociais, sexuais e raciais. A divisão sociossexual e racial do trabalho, portanto, é uma dimensão crucial para compreender como as relações de produção e reprodução social são organizadas e como estas impactam diferentes grupos sociais de maneira desigual. A divisão sexual do trabalho refere-se à distribuição diferenciada de tarefas e responsabilidades entre homens e mulheres, tanto no âmbito doméstico quanto no mercado de trabalho. Historicamente, o trabalho doméstico e de cuidado foi atribuído predominantemente às mulheres, enquanto os homens se concentraram em atividades remuneradas fora de casa. Essa divisão reforça estereótipos de gênero que desvalorizam o trabalho feminino e limitam as oportunidades das mulheres no mercado de trabalho formal. No âmbito doméstico, a divisão sexual do trabalho resulta em uma carga desproporcional de responsabilidades para as mulheres. Elas são frequentemente responsáveis por tarefas como cuidar dos filhos, dos idosos, e realizar atividades de limpeza e cozinha. Essas tarefas, embora essenciais para a reprodução social, são geralmente não remuneradas e invisibilizadas. A sobrecarga de trabalho doméstico limita a capacidade das mulheres de se engajarem em atividades remuneradas e de desenvolverem suas carreiras profissionais. No mercado de trabalho, a divisão sexual se manifesta na segregação ocupacional, onde homens e mulheres são canalizados para diferentes tipos de empregos. As mulheres são frequentemente concentradas em setores como educação, saúde e serviços, muitas vezes em posições que pagam menos e oferecem menos oportunidades de avanço. Em contrapartida, os homens são mais frequentemente encontrados em setores como tecnologia, engenharia e finanças, que tendem a oferecer salários mais altos e maior prestígio. A discriminação salarial é outra expressão da divisão sexual do trabalho. Mesmo quando homens e mulheres ocupam posições semelhantes, as mulheres frequentemente recebem salários menores. Esse fenômeno, conhecido como disparidade salarial de gênero, é resultado de uma combinação de fatores, incluindo discriminação direta, interrupções de carreira relacionadas à maternidade e subvalorização do trabalho tipicamente feminino. A divisão racial do trabalho adiciona outra camada de complexidade às desigualdades no mercado de trabalho. Diferentes grupos raciais e étnicos enfrentam barreiras variadas ao emprego e à progressão na carreira, muitas vezes devido a preconceitos históricos e sistêmicos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a história de escravidão e segregação racial teve um impacto duradouro nas oportunidades econômicas dos afro-americanos. Mesmo após o fim da segregação formal, as desigualdades raciais persistem em formas sutis e sistêmicas. No Brasil, a divisão racial do trabalho é igualmente pronunciada. A população negra e parda é desproporcionalmente representada em empregos de baixa remuneração e em condições precárias de trabalho. A herança da escravidão e das políticas discriminatórias ao longo da história brasileira continua a influenciar as disparidades raciais no mercado de trabalho. Além disso, a interseccionalidade de raça e gênero agrava ainda mais a situação das mulheres negras, que enfrentam discriminação dupla. A terceirização e a informalidade são práticas comuns que exacerbam a divisão racial e sexual do trabalho. Trabalhadores terceirizados e informais, que muitas vezes são mulheres e pessoas de grupos raciais minoritários, geralmente enfrentam condições de trabalho piores, menor segurança no emprego e benefícios reduzidos. Essas práticas são utilizadas pelas empresas para reduzir custos, mais frequentemente à custa dos direitos trabalhistas e da dignidade dos trabalhadores. A legislação trabalhista e as políticas públicas têm um papel fundamental na mitigação ou perpetuação dessas desigualdades. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 estabelece princípios de igualdade e proibição de discriminação, mas a implementação e a fiscalização dessas leis muitas vezes deixam a desejar. Políticas afirmativas, como cotas raciais e de gênero em empregos e educação, são tentativas de corrigir desigualdades históricas, mas também enfrentam resistência e desafios na sua execução. A educação é uma ferramenta crucial para romper com a divisão racial e sexual do trabalho.
O acesso a uma educação de qualidade e a oportunidades de formação profissional pode equipar indivíduos de grupos minoritários com as habilidades necessárias para competir em igualdade de condições no mercado de trabalho. No entanto, desigualdades no acesso à educação e à formação ainda são uma realidade em muitos contextos, perpetuando as disparidades existentes. Os movimentos sociais e sindicais desempenham um papel vital na luta contra a divisão sexual e racial do trabalho. Organizações feministas, movimentos negros e sindicatos têm historicamente defendido os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, pressionando por condições de trabalho mais justas e igualitárias. Essas lutas incluem a reivindicação por salários iguais, melhores condições de trabalho e políticas de conciliação entre trabalho e vida familiar. A globalização e a tecnologia também têm um impacto significativo na divisão sexual e racial do trabalho. A globalização pode criar oportunidades econômicas, mas também pode levar à exploração de trabalhadores em países em desenvolvimento, onde as regulações trabalhistas são menos rigorosas. A tecnologia, por sua vez, está mudando a natureza do trabalho, com a automação ameaçando empregos tradicionalmente ocupados por trabalhadores de baixa qualificação, que muitas vezes são mulheres e minorias raciais. A conscientização e a educação sobre as questões de gênero e raça são essenciais para promover a igualdade no local de trabalho. Programas de treinamento sobre diversidade e inclusão, além de campanhas de sensibilização, podem ajudar a mudar atitudes e comportamentos, criando um ambiente de trabalho mais inclusivo e respeitoso para todos os indivíduos, independentemente de seu gênero ou raça. Em conclusão, a divisão sexual e racial do trabalho é uma questão complexa que está profundamente enraizada nas estruturas econômicas e sociais das sociedades capitalistas. Abordar essa questão requer uma abordagem multifacetada que inclua mudanças nas políticas públicas, reformas educacionais, fortalecimento dos movimentos sociais e um compromisso contínuo com a igualdade e a justiça social. Somente através de um esforço coletivo e consciente podemos construir um mercado de trabalho que seja verdadeiramente inclusivo e equitativo para todos. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!